Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com um amigo, o jovem Leonardo Grandini. Ele é o estudante de Direito, jornalista também, e segundo a sua biografia no Instagram, que fizemos essa pesquisa, ele faz jornalismo e também um jornalismo assim com viés de esquerda. É pré-candidato a vereador de São Paulo pelo PSOL. Eu quero já cumprimentá-lo e agradecer, Léo, pela sua participação no nosso programa. Poxa, Thomas, eu que agradeço. Você sabe, para mim é um prazer. A gente já está pleiteando aí há um tempo e para mim eu fiquei muito honrado quando veio esse convite para participar do teu podcast, que inclusive veio através aí do Paulinho, que trabalhou comigo lá na PAN. Também comentou muito a teu respeito. Prazer imenso estar aqui. Obrigado, Léo. Eu queria que você contasse para a gente, para os nossos telespectadores, por que você escolheu essa formação, né? A área do direito, essa área tão humanista que é a área... Você estuda aí seus 5 anos no direito, tem todo um calendário de aulas, você sabe ali que você estuda direito constitucional, direito penal, direito tributário, e ao mesmo tempo você escolheu o jornalismo. Léo, o que isso, com essa formação dessas dois pilares aí da formação humanista, o que você pode falar para os nossos telespectadores em relação à sua formação? Vou ser bem sincero, Thomas. Acho que o direito veio muito da família, né? Meu pai fez direito, minha mãe fez direito, meu avô fez direito, meus tios fizeram direito, inclusive o João Grandino Rodas foi reitor lá da Universidade de São Paulo. Então, é uma família repleta de advogados, membros do Ministério Público, magistrados. Então, eu confesso que eu fui também um pouco aí na entoada da família, né? Ainda mais com 17 anos, a gente presta vestibular com 17 anos, que é uma coisa muito complicada, porque com 17 anos a gente não tem formação para absolutamente nada, né? E aí eu fui pelos meus pais, não vou fazer direito. Também direito, se eu quiser mudar em algum momento da minha vida, eu consigo, né? Porque o direito ele abre um leque imenso de possibilidades. Posso prestar concurso público, posso advogar, ao mesmo tempo posso ir para a carreira pública, posso concorrer a eleições na condição de advogado. Então, o direito ele abre esse leque, né, que outras profissões já nem tanto, né? Se o cara faz medicina, ele é full time naquilo, ele se dedica... Muito específico, né? Muito específico, e ele se dedica muito àquilo, né? São pelo menos 10 anos na prática de estudo. Ele, de fato, necessariamente vai ser médico, né? Então, o direito ele abre essas possibilidades. E o jornalismo, eu entendo que foi uma coisa que veio na minha vida, né? Eu não tenho formação acadêmica em jornalismo, mas a gente brinca que é jornalista porque o Supremo entendeu que você pode atuar como jornalista sem ter o diploma Universidade de Jornalismo. Até porque hoje todo mundo faz jornalismo, todo mundo é um comunicador hoje. Sim. Todo mundo com o microfone na mão é um comunicador. E aí o jornalismo apareceu na minha vida a partir do momento que eu entrei na Jovem Pan. Lá em 2022, no auge da disputa Lula-Bolsonaro, surgiu um convite eu tinha acabado de fazer 20 anos de idade, venho do movimento estudantil, e aí surgiu um convite para eu fazer um contraponto mais progressista na emissora. Topei na hora, né, imediatamente, não tinha nada a perder, moleque. E desde então comecei a atuar no jornalismo. Depois da Jovem Pan fui para o DCM, fiz participações em outros podcasts, tive o meu próprio podcast, tenho o meu próprio podcast. Então o jornalismo foi algo que aconteceu na minha vida, não foi algo como é que eram os debates lá na Jovem Pan? Essa é a pergunta de 1 milhão. No começo, me abalava um pouco, porque eu não tinha essa experiência, né? Eu venho de movimento estudantil, eu ficava em cima de caminhão na Paulista gritando, xingando político, governador, sabe essa coisa de moleque? Então, a minha atuação sempre foi no seio acadêmico, sempre foi na USP, no Mackenzie, na PUC, na FGV, no seio universitário e no movimento secundarista também.
Então, eu sempre gostei de debater, gostei de brigar, gostei de falar, mas não era dentro de um ambiente controlado, de uma emissora de rádio e televisão, onde eu debatia e tive a oportunidade de debater com figuras famosas, importantes da direita brasileira, como o Deltan Dallagnol, debati com a esposa do Sérgio Moro, debati com diversas figuras importantes da política e da comunicação brasileira. Então, para mim, foi uma escola, né? Eu cheguei lá zerado, uma folha em branco, e lá eu fui podado, lá eu aprendi muito, aprendi a falar, aprendi a me portar, aprendi a conviver com o diferente. Antes eu não tinha muita paciência, já ia para a briga, já falava. Eu entendi que é necessário ser mais pragmático, é necessário estar aberto ao debate, ao diálogo. Então foi uma grande escola, né? E nesse começo para mim foi muito difícil. Depois fui me acostumando até chegar o momento da eleição e aí as coisas voltaram a se dificultar, porque a polarização contaminou todas e todos, inclusive a mim, né, os meus colegas de emissora. E aí aquilo que era um debate saudável na televisão e no off, depois do programa, a gente saía para beber, saía para jantar, conversava, realmente virou uma coisa pessoal. Então a gente começou a ter uma relação extremamente ruim em decorrência das eleições, daqueles debates acerca das urnas eletrônicas, da vitória do Lula, e realmente ficou mais acalorado. Infelizmente saiu do debate saudável. E Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Você no ambiente acadêmico, tanto na USP, no Mackenzie ou nas outras universidades, o tema, você sentia que a vibe ali era diferente de cada instituição? Como é que você via esse movimento estudantil? Acho que o movimento estudantil como um todo, ele é progressista, né? O jovem, seja o jovem de classe A do Jardim, seja o jovem de classe E de Guaianazes, de São Miguel Paulista, da cidade de Tiradentes, todos tendem a ser mais de esquerda, né? Mais progressistas. E no ambiente universitário não era diferente. Então, seja na USP, no Mackenzie, em todas as instituições de nível superior, a esquerda tem um papel preponderante. Todos os centros acadêmicos e diretórios centrais de estudantes têm um viés progressista. Então, em relação a isso, era quase unanimidade na época do Lula, era muito difícil, né? Alunos, de forma isolada, apoiam, lógico, tem muitos alunos e jovens de direita, né? Pessoas muito inteligentes, inclusive, mas eles não se organizam, eles simplesmente votam. A esquerda é muito organizada no ambiente acadêmico. É evidente que existem instituições que têm um viés mais progressista, como a PUC, por exemplo, que é o que eu percebi, e instituições com viés mais conservador, como o Mackenzie, que tem inclusive uma história nesse sentido, instituições mais recentes que tem uma pegada mais empresarial, de mais empreendedorismo, como a FGV, o INSPER, tem uma tendência mais à direita. Mas o jovem como um todo, ele tem um viés mais progressista, né? Foi o que eu percebi, o que eu percebo todos os dias. Ontem eu tive até num almoço, Léo, com o Felipe Chiarello, né, que é o novo diretor do Mackenzie e tudo. E eles estavam lá focados em como é que eles vão fazer os cursos também, não só os cursos focados no Brasil, mas os cursos internacionais. Então você vê que tem uma visão aí também bem bacana da universidade, com uma visão internacional. Sim. Eu queria aqui fazer essa pergunta. Você acha que esse seu viés ideológico interfere no exercício da sua função como jornalista? Eu acredito que sim. Ótima pergunta. Eu acho que por isso que eu evito sempre falar que eu sou jornalista. Eu falo que eu sou comentarista, né? Porque um advogado pode ser um comentarista de televisão, um economista pode ser um comentarista de televisão, um historiador como o Marco Antônio Villa pode ser um comentarista de televisão, sim, um filósofo como o Leandro Carnal ou Luiz Felipe Pondé podem ser comentaristas de televisão. Eu acho que o jornalista ele precisa ter uma formação. Nem que seja acadêmica, mas uma formação ética, moral. Existem prerrogativas que são exclusivas dos jornalistas, né? E quando a gente fala e dá opiniões, não necessariamente nos torna jornalistas, né? Acho que o jornalista é o cara que confere informação, que passa informação, que transmite informação. Existe o jornalismo opinativo também, mas até o jornalismo opinativo ele precisa ter uma certa coerência, né? Eu atuava enquanto comentarista, atuo enquanto comentarista, e eu sempre deixava isso muito claro. Na Jovem Pan era o maior exemplo. Na Jovem Pan era muito raro haver, de fato, jornalistas. O jornalista era o cara que era âncora, era o cara que estava na bancada de um jornal. Nós que estávamos lá na condição de comentaristas, éramos influenciadores, eram comunicadores. A Jovem Pan fez muito isso. Ela contratava comunicadores digitais que lá
a audiência muitas vezes confundia com jornalismo, mas aquilo não era jornalismo, era política, eram pessoas... debate, né? Os debates. Era debate de pessoas, de políticos, de comunicadores, de pessoas que estavam lá na televisão, na condição de comentaristas, mas não eram jornalistas. Então, eu acho que interfere sim, e eu sempre tento deixar muito claro essa diferença entre o comentarista opinativo, né? O cara que tem outra área, mas exerce a função de comentarista na rádio e televisão, e o cara que tem uma formação de jornalista e desempenha um papel de fato de jornalista. Léo, entrando na pauta, São Paulo. Cidade de São Paulo, a gente sabe que é uma loucura, é uma cidade grande com tantos subprefeituras. É uma cidade que você tem ali a Avenida Paulista e ao mesmo tempo você tem as franjas, as comunidades. A gente discute muito aqui temas de interesse coletivo, como cidades inteligentes, cidades sustentáveis. A gente viu essa tragédia no Rio Grande do Sul agora, que conversamos com alguns, até políticos da região, de como é que vai ser a reconstrução da cidade, né? Desde a moradia, como é que vai ficar o saneamento básico. E a minha pergunta para você é, como é que você vai enfrentar e como é que é a sua visão em relação à cidade de São Paulo nessa reconstrução ou medidas para atenuar essa emergência climática, né? Minimizar os impactos das águas, das enchentes, das chuvas. Se você, na sua visão, aí, no seu expertise, o que você tem para falar sobre isso, até para a gente falar com os nossos telespectadores sobre esse assunto, que a gente traz sempre aqui umas pautas de awareness mesmo, né? De políticas públicas em relação a esse tema. Sim, não, perfeito. Acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer que existem mudanças climáticas, que no Brasil parece uma obviedade, mas no Brasil não é. Né? Infelizmente, pessoas influentes, parlamentares, comunicadores insistem em dizer que não existe mudanças climáticas, que as mudanças climáticas são naturais, independem da ação humana. Isso é uma falácia reconhecida por 95% da academia no mundo. Né? Aliás, mais do que isso, quase unanimidade. Então, isso é um senso comum, isso é um desserviço que essas pessoas prestam na informação. Então, a gente precisa reconhecer, primeiro ponto, que existem mudanças climáticas que estão mudando repentinamente o curso das coisas no planeta. Né? E isso que está acontecendo em Porto Alegre, em Canoas, em todo o Rio Grande do Sul, vem acontecendo em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo. E isso é muito sério, isso é muito grave, não é exclusivo nosso, é no mundo inteiro. Mas o que a gente pode fazer, além de combater a desinformação e combater e tentar mitigar as mudanças climáticas, é também exercer políticas públicas que contenham, que mitiguem essas eventuais consequências. Você vê em Porto Alegre, houve uma omissão clara por parte do prefeito Sebastião Melo, que simplesmente zerou os gastos para combater enchentes e combater diversas outras formas que hoje deixaram a cidade sob a água. Inclusive, o prefeito Sebastião Melo está respondendo por isso, porque houve uma omissão clara. Né? O governador Eduardo Leite vem tentando, pelo menos da minha forma, tentando mitigar, tentando realizar um trabalho, mas também errou muito. Errou à medida em que retirou 480 pontos do Código Ambiental Gaúcho, errou ao flexibilizar políticas ambientais importantes no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Acho que os governantes, as autoridades públicas, os políticos têm que olhar mais para isso. Né? Acho que o presidente Lula vem olhando mais para isso, acho que os governadores de todos os estados, incluindo aqui de São Paulo, têm que olhar para isso, e acho que tem que ser uma pauta preponderante nas eleições deste ano. Políticas ambientais, políticas públicas que contenham esse tipo de dano, que mitiguem esse tipo de dano, políticas que visem sanar enchentes, né? Mitigar enchentes. Acho que isso é fundamental e acho que a população vai levar muito em conta, inclusive para votar esse ano, esse tipo de abordagem, pautas ambientais, pautas que tratem de mudanças climáticas. Acho que esse vai ser um assunto fundamental e central nas eleições deste ano. Léo, outra questão que eu acho que a gente tem falado bastante, a Prefeitura de São Paulo também tem realmente trabalhado nessa questão, do centro de São Paulo, né? A gente sabe que ali tem áreas, por exemplo, a Cracolândia daquele lado, tem o restauro do mercado municipal, tem uma outra área que está sendo tendo investimento do SESC, né? Do Sistema S. Na sua opinião,
o que você acha dessa requalificação do centro de São Paulo e qual que seria a sua bandeira em relação a isso? Não, perfeito. Mas eu acho que a gente teve mudanças muito importantes nos últimos tempos. Eu acho que desde a gestão do João Dória houve uma mudança no cenário do centro de São Paulo, porque antes a Cracolândia era concentrada no centro de São Paulo, lá na região da Princesa Isabel. Depois a Cracolândia se dissipou. Então, aqueles moradores que foram retirados daquela região, eles simplesmente não sumiram, até porque muitos deles não aceitam ser internados, são pessoas que vivem como zumbis, essa é a realidade, não aceitam ser internados e simplesmente foram para outros lugares da cidade de São Paulo. Tanto é que hoje na cidade de São Paulo, se você percorre periferias, existem pequenas cracolândias em todos os bairros de periferia de São Paulo. Não é algo exclusivo do centro. É um problema crônico, grave e que piorou nos últimos anos. A gente teve um avanço significativo de um tempo até 2016, 2017, e desde então a gente vem tendo infelizmente, a gente vem voltando para trás, né, nesse aspecto, e é um aspecto importante. Acho que, de forma bem sucinta, o que a gente tem que fazer, primeiro ponto, é discutir e debater essa questão da internação compulsória. Né? Eu, particularmente, entendo que não é a melhor forma, que não é o correto a ser feito. Agora, se essas pessoas geram problemas de segurança pública, se essas pessoas elas não estão em condições, não são pessoas, digamos assim, plenamente capazes, essas pessoas não estão em condições de decidir absolutamente tudo da vida delas. Né? E precisam de um tratamento médico. Muitas vezes, e isso aí inclusive eu sou uma voz dissonante no campo progressista em relação a isso. Porque existe quase uma unanimidade em torno de que a internação compulsória não pode ser feita em hipótese alguma. Eu discordo. Eu acho que existem casos em que a pessoa ela não tem mais capacidade nenhuma civil. Ela não tem como mais exercer os seus direitos porque ela simplesmente está afogada nas drogas. Né? Ela não consegue discernir sobre mais nada. E essas pessoas, eu acho sim que elas têm que ter um tratamento específico, essas pessoas têm que ser internadas, mesmo que de forma compulsória, e precisam ser reabilitadas. Então, acho que esse debate da internação compulsória é fundamental. E poder revitalizar o centro. E aí eu sei que é outro assunto que você debate muito, inclusive, mas a revitalização do centro e a gente discutir como fomentar o desenvolvimento da região, o empreendedorismo na região, ajudar os comerciantes, que são os principais prejudicados com esse avanço da Cracolândia, né? Porque as pessoas não vão mais nos comércios, eles muitas vezes têm que fechar, saques, roubos, furtos, ninguém consegue mais andar com o celular na mão no centro de São Paulo, aliás, na cidade inteira, mas especialmente no centro de São Paulo. Então, isso é um problema também, além de um problema de saúde que envolve a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e esse debate da internação compulsória, também é um problema de segurança pública. Né? Um problema de segurança pública e um problema de cidade, um problema de empreendedorismo, de fomentação do empreendedorismo, desses comerciantes, da segurança pública. Então, acho que envolve diversas pastas, diversos temas e é um problema crônico em São Paulo que a gente precisa fazer com muitas mãos. Não tem uma solução mágica. Né? Léo, ontem a gente estava num debate, inclusive com as secretarias da prefeitura, junto com a escola da cidade, o IAB, a FAUSP, lá no Instituto dos Arquitetos do Brasil, para retomar uma segunda etapa do concurso de Novas Ideias, que foi organizado pelo IAB, um dos maiores concursos do Brasil. Eu até falei que esse concurso, porque no IAB tem uma tradição, né? Tem uma história. Eles que organizaram, inclusive, o concurso de Brasília. Então, através do IAB, e a gente fez um concurso de Novas Ideias para o centro de São Paulo, ele virou hoje um dos concursos que tem um impacto nacional, né? Ele tem impacto porque se você consegue transformar ou trazer algumas ideias para o entorno e modificar, aí o Jaime Lerner falava o seguinte, a transformação via acupuntura urbana. Quer dizer, alguns pontos da cidade que poderiam mudar a cidade. Então, nesse raciocínio que foi o que aconteceu com esse concurso, está sendo um grande sucesso, mas foram duas equipes que venceram o concurso. Então, assim, é um trabalho em conjunto, não é uma equipe que venceu o concurso.
E agora a gente está numa segunda etapa de debates, né? A gente tem essa questão, uma preocupação com a questão da gentrificação, que é um assunto que, se você olhar lá no Pelourinho, aconteceu, ou outros lugares do mundo como Portugal. Então a gente tem essa preocupação também no campo social e no campo humano, né? Porque quem vai transformar a cidade são as pessoas, não é o arquiteto, não é o empresário sozinho, não. São as pessoas que lá frequentam, habitam, trabalham. Então, a minha pergunta para você seria: você acredita muito nesse trabalho de grupos de estudos, grupos de trabalho, juntando o setor, a iniciativa privada, o setor público e também as academias, que eu acho que é um papel fundamental para a gente discutir esses temas macros, né? Não, certamente. Eu valorizo muito o papel acadêmico, eu valorizo muito o trabalho dos especialistas, dos cientistas, das pessoas formadas justamente nisso. Eu sou uma pessoa que valorizo muito isso. E acredito que a gente não vai mudar nada sozinho. Não é esse individualismo absurdo não vai resolver a nossa situação. E é uma questão que envolve uma parceria público-privada. O Estado tem um papel importante, preponderante, em relação à segurança pública, em relação à assistência social, em relação a políticas públicas, em relação à saúde. E a iniciativa privada também. A iniciativa privada não está isolada, e a iniciativa privada também precisa participar desse processo. Uhum. Até porque essas pessoas lucram, até porque o centro de São Paulo tem um potencial imenso, muito dinheiro circula lá na região, existem diversos potenciais no centro de São Paulo, inclusive de turismo, né? E é evidente que a iniciativa privada também tem uma atuação importante. E a formação de grupos de estudo, grupos temáticos de trabalho é fundamental, porque esses grupos eles se dedicam quase que 24 horas a isso. E eles podem entender quais são os reais problemas, as reais demandas e como propor soluções adequadas e factíveis, né? Que de fato haja orçamento para isso, que de fato haja possibilidade para isso, que não fira a Constituição, que não fira os direitos humanos, porque tudo isso está em jogo, né? Tudo isso está pautado. E como que a gente vai, então, realizar uma internação compulsória sem falar de direitos humanos, sem envolver a assistência social, sem envolver os comerciantes da região, sem envolver a iniciativa privada, sem envolver o poder público? São muitos atores, são muitos players e muito detalhe. Então, é fundamental que haja formação desses grupos de trabalho e que a gente não resolva de uma hora para outra como se fosse um problema simples, né? Precisa de trabalho, precisa de tempo, precisa de estudo e precisa de centenas de mãos nessa mudança. Senão a gente vai fazer algo meia boca, né? Não vai de fato resolver o problema de São Paulo, da Cracolândia, que é um problema crônico e que a gente não consegue resolver há décadas, né? Aliás, só piora. Léo, a gente tem aqui um bloco especial que aí eu peço para você indicar um livro para os nossos telespectadores e aí sai uma vinheta. Então, pensa num livro, um livro que você quer recomendar, pode ser 1 ou 2 ou 3, o que você achar legal. Uhum. E aí eu vou pedir para a nossa produção sair com a vinheta. Bom, Léo, voltando ao nosso programa Contrato Social Podcast, nosso segundo bloco, já pensou nos livros? O que você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Olha, Thomas, eu gosto muito de ler, tem muitos livros. Eu vou trazer o meu favorito, né? Primeiro eu vou trazer o meu favorito, depois eu vou trazer um que eu li recentemente, que eu acho pertinente ainda mais para a situação. O primeiro é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Inclusive, um livro interessantíssimo para entender essa coisa da persona, da psique do brasileiro, né? Uhum. do cidadão comum, do cidadão médio. Então, para a gente entender o Brasil, é um livro essencial, fundamental, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E outro que é um tema que eu gosto muito, ainda mais na área do direito, e que envolve também essa questão da política, da Lava Jato, que é o Espetáculo da Corrupção, que é de um advogado, amigo Valfrido. E ele escreveu esse livro, e é um livro didático, sucinto,
sem grandes dificuldades e que fala sobre a Lava Jato, fala sobre a atuação de players estrangeiros no processo eleitoral brasileiro, na participação da Lava Jato, né? E também eventuais consequências negativas que a Lava Jato teve para a economia brasileira. OAS, Odebrecht, milhares de empregos foram diretamente prejudicados, e é um livro que, para quem gosta de entender a respeito dessa questão de direito societário, de políticas de compliance, né? De empresas, eu acho muito interessante. É o último livro que eu acabei lendo, então também estou trazendo aqui. Muito bem, Léo. Bom, entrando na parte agora política, Léo, o que te motivou a ser o pré-candidato a vereador pelo PSOL? Não, perfeito, ótimo. Essa pergunta também eu vou tentar resumir, porque é muito, a gente ficaria aqui o dia todo. Mas eu não estava me contendo mais, né? Eu não me contentava mais com a atuação estudantil, não me contentava mais com o jornalismo, então ser um comunicador político. Eu queria participar, eu não queria só olhar a história ou comentar a história, eu queria fazer parte da história. Eu quero participar da história. Eu sou muito novo, eu quero participar da história. Eu não quero ser o cara que fica com a bunda no sofá, atrás de um celular, reclamando o dia todo. Então, se eu estou reclamando, eu me proponho a fazer. Eu proponho soluções. E a política, para mim, é fundamental. Para mim, não existe solução fora da política. Para mim, o discurso antipolítica é um discurso fraudulento. Para mim, a política ela é fundamental. Fundamental. Essa relação Estado e iniciativa privada só ocorre através da política. E a política, para mim, ela é fundamental. Então, eu decidi fazer parte da história, dar um passo a mais. E, a princípio, eu estava no PSB, né? Do vice-presidente Geraldo Alckmin, e que foi o partido pelo qual eu entrei e lancei a pré-candidatura a vereador aqui em São Paulo. Mas, por entender que não era o projeto político que eu fazia parte, que eu acreditava, a convite do pré-candidato Guilherme Boulos, deputado Guilherme Boulos, eu fui ao PSOL, me filiei ao PSOL em abril, lá na PUC, num ato grande, o Boulos foi, me prestigiou, e desde então eu venho construindo essa pré-candidatura a muitas mãos, entendendo que é preciso propor soluções para São Paulo e soluções que dialoguem também com outros setores, com o empresariado, com os movimentos sociais, com o movimento por moradia, com os idosos, com as mulheres, com os gays, enfim, com todos e todas, né? E aí, basicamente, eu resolvi sair da minha zona de conforto. Léo, como é que você espera representar os interesses dos cidadãos da cidade? Olha, já uma sabatina, hein? É uma pergunta direta para o nosso amigo. Os problemas dos cidadãos da cidade? Isso. Olha, são muitos, né? Mas eu acho que o principal hoje em São Paulo é a segurança pública, né? Aliás, nem eu quem estou dizendo isso, diversas pesquisas recentes dos últimos meses, dos últimos 6, 7 meses, demonstram isso. E é um problema que, aí é uma meia-culpa que eu faço, que a esquerda não consegue trazer uma solução há muito tempo. Inclusive foi nessa demanda, nesse problema, que a extrema-direita cresceu, né? Propondo soluções falsas, soluções rápidas, que não resolvem o problema de segurança pública. O problema de segurança pública ele passa por outras questões. Passa por educação, que, aliás, é o principal deles, porque se nós tivéssemos uma educação de primeiro mundo, se nós tivéssemos mais dinheiro investido na educação básica e não tanto no ensino superior, a gente já daria um passo muito importante. Então, educação é o principal pilar. Pessoas instruídas, pessoas formadas, pessoas que tenham a possibilidade e a perspectiva de um futuro. Então, é o primeiro ponto, é a educação. O segundo é o combate à desigualdade, à miséria, à pobreza, às contradições do liberalismo. Né? Entender que é preciso mitigar essas diferenças, que a desigualdade social ela é ruim para todos, para o rico também. Até porque ninguém quer ver uma cidade, a sua cidade repleta de moradores de rua, repleta de violência, de marginalidade. Ninguém quer ver isso. Um morador de rua deitado na sua porta. E para isso a gente precisa mitigar
essas diferenças, essas desigualdades e propor políticas públicas que realmente tirem essas pessoas da vida delas, nas quais elas se encontram, e possa trazer e formar uma classe média. Então, esse é o grande segredo, né? Nos países desenvolvidos, existe uma maioria de classe média e uma minoria muito baixa de pessoas pobres. E é o que eu sonho para o Brasil, é o que eu sonho para São Paulo, que a gente tenha uma população de classe média e com poucas pessoas pobres, né? E assim a gente consegue reduzir as desigualdades, porque o problema da segurança pública ele está diretamente ligado à educação, portanto, a oportunidades e à questão das desigualdades, né? Da pobreza, da miséria, que acaba levando à marginalidade, a problemas de segurança pública, ao crime. Essas pessoas não têm perspectivas, essas pessoas não têm esperança de sonhar. Então, isso é um problema grave. Então, acho que passa por esses pontos a segurança pública e acho que a esquerda não conseguiu propor de forma factível isso aqui em São Paulo. Isso também passa pela valorização das polícias, né? Da Polícia Civil, da Polícia Militar, melhores salários, melhores condições, valorização. Então, acho que esses são os pontos principais. Como é que você vê, por exemplo, a GCM, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, também nesse processo? Acho que a GCM é fundamental. Além do poder... Aliás, eles não têm um poder de polícia, não são uma polícia, mas exercem um poder de segurança pública. E acho que isso é correto, isso é legítimo, é constitucional. Acho que a GCM não pode jamais ser uma polícia ostensiva, né? Não pode ser uma polícia repressiva. A GCM tem que ser uma polícia, ter um poder de polícia limitado a situações de exceção, até porque esse poder é resguardado à Polícia Civil e à Polícia Militar, mas a GCM ela tem um papel importante de fiscalização, de vigilância, né? De medidas profiláticas em relação à segurança pública. Acho que a GCM tem um papel importante. E também um papel de zeladoria, né? De sempre entender quais são os problemas daquela região, de poder conversar com os moradores, de poder encaminhar essas demandas à prefeitura, ao poder municipal, ao poder público. Então, acho que a GCM ela tem um papel importante e, inclusive, é muito desvalorizada. Acho que tinha que ser mais valorizada. Mas é importante ressaltar que a GCM não pode nunca ter esse poder repressivo, que é um poder exclusivo da polícia. Acho que a GCM tem um papel complementar nesse processo. Léo, vamos lá. Você está respondendo tudo de forma muito rápida. Vamos chegar nessa pergunta aqui. Como é que você vai pegar os votos ditos do centro? Né? Eu acho que essa é uma pergunta boa para você, porque assim, você transita bem na esquerda. E a minha pergunta para você, como é que você vai conseguir os votos do centro? Acho que são os principais votos. E eu explico. Em São Paulo, são 55 cadeiras, né? Na última eleição, até a última eleição, nós tínhamos 83 candidatos por partido político. E nós tínhamos o quê? Mais de 30 partidos políticos. Então era muita gente concorrendo. Esse ano, o número candidato-vaga, a relação candidato-vaga, diminuiu muito. Porque de 33 partidos políticos, reduziu para, na prática, 25, no máximo, porque contabiliza as federações, e reduziu o número de candidatos. Então, antes eram 83, agora são o número de cadeiras da Câmara Municipal da cidade, mais um. No caso de São Paulo, portanto, 56 candidatos por partido político. Então, no máximo, que não vai acontecer, vão ser 1.400 candidatos na cidade toda, o que é um número extremamente baixo quando comparado a outros pleitos. Então, isso eu acho que vai qualificar o debate, vai ser muito bom e vai facilitar para o meu campo. São Paulo sempre tem 80%, 85%, que é o voto de base, que a gente chama. Então, é o voto de território. Então, o Stato, o Milton Leite, o Marcelo Messias, lideranças da Zona Norte, da Zona Leste. É o voto de base. É o voto do CEL, é o voto da UPA, é o voto da AMA, é o voto do cara que arranja uma vaga no hospital para a mãe do munícipe, é o cara que arranja uma vaga na creche, é o cara que resolve o problema de buraco, o problema de semáforo. Então, 80% do voto é esse. E 20% do voto, por São Paulo ser uma cidade imensa, maior do que Portugal, a cidade mais rica da América Latina, existe o voto ideológico, existe o voto de opinião, que é o voto que o cara vota em você porque ele realmente acredita e compactua com aquelas ideias. Então é o voto ideológico bolsonarista, de extrema direita, e o voto ideológico de esquerda. Então, bancada feminista, bancada preta, enfim. Então, São Paulo tem esses dois perfis. E o voto de base é um voto periférico.
Entendi. Enquanto voto de opinião, voto ideológico, é um voto do centro. E o meu voto é um voto de opinião. O meu voto é um voto ideológico, é um voto de esquerda ideológico. E, portanto, quem vota em mim é uma classe média e uma elite progressista, uma classe média de esquerda, mais acadêmica, mais intelectualizada, mais jovem, muitos jovens, né? Então é um perfil mais de classe média, que envolve bairros como Santa Cecília, Vila Buarque, Vila Mariana, Higienópolis, Perdizes, né? Sé, Anhangabaú, República, que são bairros do centro e que tem esse perfil, que inclusive onde o Lula e o Haddad ganharam na última eleição. O Lula e o Haddad ganharam nesses bairros e ganharam na periferia. A classe média tem um componente, uma característica mais à direita, né? Isso é muito interessante, assim, os bairros de classe média e os Jardins, né? Essa região tem um viés mais à direita, mas esses bairros do centro, historicamente em São Paulo, guardam um voto de esquerda. Então é ali que estão os nossos votos, não só os meus, mas de toda a chapa do PSOL, do próprio Boulos, e o desafio é justamente a gente poder entrar nas periferias, a gente poder dialogar com as periferias, e acho que a vinda da Marta, inclusive, para a chapa e para a disputa, a volta dela ao PT, a pedido do presidente Lula, facilita muito isso. Até porque ela é muito respeitada e admirada nas quebradas, na periferia de São Paulo, fez muita coisa, fez o bilhete único de metrô e de ônibus, fez o CEL, né? Uhum. Que assim, é uma coisa impressionante para aquela época, para os anos 2000, com teatro, com piscina, com diversas atividades culturais. E as pessoas reconhecem até hoje isso. Então, acho que é uma grande aquisição para a nossa chapa, e vejo com bastante otimismo. Acho que essas pessoas elas tendem a votar em nós, do centro, e o nosso desafio é justamente não esse, mas poder conquistar esses votos das franjas da cidade, né? Léo, agora a gente está quase chegando no final do programa, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. O quanto você acha que a polarização pode interferir nos resultados das eleições no Executivo de São Paulo? Acho que totalmente. Totalmente. A gente até chegou a conversar antes do programa sobre isso. Acho que vai ser fundamental. Acho que essa ideia de que a nível municipal não existe polarização é uma ideia falsa, é uma ideia equivocada. Acho que em 2020 a gente teve menos esse componente. 2020 foi... Porque é assim, né? É de lua as coisas. Em 2020 a gente teve um papel mais importante dos candidatos moderados. Então, o Bruno Covas foi eleito aqui em São Paulo, o Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro. Então, o Centrão e as pautas municipais tiveram um papel preponderante. Mas este ano eu acho que a polarização ganha. Então eu acho que vai acabar respingando aqui em São Paulo. Tanto é que os atores principais já estão com seus respectivos candidatos, que são os favoritos. Então, o deputado Guilherme Boulos, apoiado pelo governo federal, pelo presidente Lula, e o prefeito Ricardo Nunes, apoiado pelo Tarcísio, pela máquina do Estado, e pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, a polarização já está dada, já está aí, né? Os outros candidatos vão ter um espaço muito pequeno, se não vergonhoso, né? Como foi com a Simone Tebet, né? Como a Tabata, como agora um novo player que é o Pablo Marçal, mas são pessoas que não têm esse respaldo da polarização e desses grandes padrinhos políticos, né? Então acho que a polarização ela vai ter um papel importante, fundamental e decisivo, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo em que votam porque o cara ajudou você com uma cesta básica, ajudou você com uma vaga na creche para o seu filho, ajudou a recapear a sua rua, elas também levam em consideração quem está te apoiando. Qual que é o teu partido? Você é do PT? Você é do PL? Você vota no Bolsonaro? Você vota no Lula? Mesmo essas pessoas, elas perguntam isso. Então, eu acho que vai estar mesclada. Até essas pautas de bairro, essas pautas municipais, territoriais, também estarão atreladas, vinculadas ao voto ideológico. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Então, a polarização, sem sombra de dúvidas, vai ter um papel preponderante nas eleições deste ano, na minha avaliação. Léo, estamos chegando já no final do nosso programa e eu já queria que você colocasse suas considerações finais para o nosso público. Primeiro, Thomas, obrigado. Para mim é uma honra imensa. Você sabe que eu admiro o seu trabalho há muito tempo. Para mim, você é um dos principais empreendedores aqui em São Paulo. Acho que, inclusive, um orgulho para a comunidade chinesa, que tem uma ótima relação. Estudo muito a China, inclusive. Legal. Tem um vínculo muito forte. E acho que a gente precisa fomentar o empreendedorismo em São Paulo. Acho que essa ideia, muitas vezes, de uma esquerda sectária, de que nega tudo que é privado, eu não sou essas pessoas. Eu acho que o Estado, que o papel público, o poder público tem um papel fundamental.
fundamental, e não só no Brasil, no mundo todo. Né? Essa ideia de que o Estado tem que ser pequeno é ideia furada. Nos Estados Unidos o Estado é grande, na Europa o Estado é grande, sim. Em todo o mundo desenvolvido, onde existe um capitalismo desenvolvido e pessoas com poder aquisitivo, existe um Estado atuante, um Estado intervencionista, um Estado que ande de mãos dadas, lado a lado com a iniciativa privada. Então, para mim, isso é fundamental. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes, inclusive eleito aqui para a gente poder conversar mais sobre a cidade. Obrigado mesmo. E quem quiser me acompanhar, pode me seguir lá no Instagram, Leonardo_Grandini, no TikTok também, Leonardo_Grandini, e no Twitter, se eu não me engano, é Léo Grandini, aí você pode me acompanhar, ver os nossos passos, as novidades e poder, claro, criticar também de forma... Pode meter o pau também, não tem problema, que a gente está acostumado. Mas obrigado mesmo, Thomas. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse momento. Agradecer aqui o Leonardo Grandini pela belíssima exposição no nosso podcast, pela aula aqui de políticas públicas. E fique atento nas nossas redes sociais e os nossos próximos programas.